Quando a criança começa a falar, então, lá para os 2, 3 anos, que vem mais palavras, é que a gente consegue mesmo diagnosticar. Mas a mudez, por exemplo, né, já falando sobre ela, existe 2 tipos para a gente falar que a pessoa realmente é muda, digamos assim. O primeiro é uma afonia, então realmente ela não tem voz. Então, às vezes aconteceu algum problema aí de prega vocal, então não está vibrando da maneira correta, então não tem como sair... Emitir o som. Emitir o som, perfeito. Então, nesse caso aí, realmente a pessoa é muda. Igual o caso de pessoas que foram entubadas, então coloca a traqueostomia e aí afeta a prega vocal, aí não tem como mais produzir esse som. E é irreversível, muitas vezes. Irreversível, muitas vezes. Aí a gente começa com um tratamento fonoaudiológico para a gente tentar outro tipo de voz, igual existe uma voz esofágica, que aí ela vai falar com... É dificílima, existe um tratamento bem efetivo nessa área. Existem também pessoas que têm que usar um vibrador para poder sair essa voz. Mas nesse caso aí realmente a pessoa é muda. Mas a gente também vê muito falar sobre surdo-mudo, que é uma expressão errada. É verdade. Né? Porque a pessoa ela só não fala porque ela não escuta. Ouve. Exatamente. Ela não é muda, ela é apenas surda. Surda, exatamente. Que é a hora que a mãe começa a perceber que tem algum problema auditivo, muitas vezes. Fala, meu filho está balbuciando, mas não consegue emitir muitas palavras. E aí vai para a fono. Hoje existe o teste da orelhinha, então a gente já descobre mais precocemente. Mas ainda é um caso que muitas pessoas falam, é surdo-mudo. Não é, é só surdo. É verdade. Né? Tássia, a partir de quantos anos, por exemplo, a mãe precisa ficar atenta? Porque tem criança que fala mais cedo que as outras, é claro, cada uma tem um ritmo, né? Cada uma se desenvolve de uma forma. Mas tem criança, por exemplo, que já começa a ficar preocupante. Ela tem 3 anos, não fala quase nada. Exatamente. A partir de quanto tempo a gente pode ficar mais atento e procurar uma ajuda? Isso é uma questão bem polêmica, digamos assim, porque existem casos e casos, né? Tem mães que já são extremamente preocupadas e aí chega no consultório fonoaudiológico achando que a criança não fala nada, muito preocupada. Mas eu costumo até comparar, a fala é como se fosse um andar. A criança, quando ela começa a caminhar, ela cai, ela tropeça, ela tem até ter a marcha, a postura correta. A fala também é a mesma coisa. Então, muitas mães falam, mas ele não fala direito. Então, calma, né? Ele tem o processo todo para ele começar. A maturidade neuromotora, então, né, pode... Muito individual, Muito individual. Agora, o que a gente fala é o seguinte, existe muito igual para gagueira, principalmente. Às vezes a mãe vai deixando, vai protelando, porque às vezes na escola alguém fala, espera que ele vai conseguir passar por isso. E a gente fala, não é bom esperar, porque a gagueira é assim, quanto mais cedo procurar, mais chance de ser curada, mais chance de a gente conseguir passar e a fluência da fala a gente conseguir essa eficácia. Se não procura cedo, igual um adulto gaga, é muito difícil de conseguir tirar. Né? Ele já passou a vida, muito tempo ali gaguejando. Mas o que eu falo é o seguinte, está preocupada, está assim, sem saber mesmo, leva num fonoaudiólogo, que é o melhor, né? O melhor especialista para avaliar e falar com a mãe, não se preocupa, ou vamos fazer uma terapia fonoaudiológica, então isso depende muito. Mas ele viu que a criança gagueira, por exemplo, a criança começou a bloquear muito, e aquilo ali não tem passou 6 semanas, 8 semanas, ainda continua bloqueando, faz muito esforço para falar, aí já é um fator de preocupação. Também o caso da mudez, digamos assim, a criança 3 anos e meio, já está na escolinha, né, que é o lugar onde a criança consegue adquirir bastante a linguagem. Né? Exatamente. Não está falando, já também começa a desconfiar. Então leva no fono, até ele vai te dar mais orientações, vai fazer uma avaliação bem detalhada. Quais são os outros distúrbios? A gente citou aquele que fala assim, né? Como é que chama? Tem um nome? Pois é, a gente fala muitas vezes de língua presa, né, que é o mais habitual, mas a gente também fala sobre o ceceio. Aí existe ceceio anterior, lateral, ceceio nasal, que é mais raro, mas a língua presa geralmente tem o distúrbio de RL e é uma questão do frênulo, que é essa membrana que liga a língua ao assoalho da boca. Isso é bem tranquilo, faz um teste, às vezes tem que dar um piquezinho cirurgicamente, depois a criança aí faz um pré e um pós-operatório e consegue, a fono vai fazendo alguns exercícios e consegue passar. Agora, o falar afim é o ceceio, que aí ela tem uma interposição de língua, e isso pode ser de N fatores. Tem casos de mau hábito oral, então sucção digital, né, chupou dedo muito tempo, chupeta.
e aí vai dar uma má oclusão, aí o dente de cima não encaixa com o de baixo, então fica uma abertura, a criança... A língua vai. Exatamente, não tem um apoio ali, né? E tem outros casos também, por exemplo, respirar pela boca. Então, esse hábito também deixa o tônus da língua alterado. Então, fica uma língua mais flácida e aí a língua vai falando e vai colocando aquela língua entre os dentes. Tem gente também que chia, às vezes não está nem com a língua entre os dentes, mas vai falar xícara, sai pelas laterais, também é um tônus muscular. Tudo isso tem jeito. Então, a mãe pode ficar despreocupada, né? Ou o adulto que tem, que às vezes passou muito tempo e depois que vai começar a trabalhar e aí que percebe, né? Então, é só também procurar um fonoaudiólogo que vai fazer uma avaliação e aí vai colocar os exercícios certos para tratar aquilo ali. Tá, então o adulto que fala sim ou que tem a língua presa, que fala agarrado, ele tem jeito. Todos os dois casos, mesmo sendo adultos, se ele procurar uma fonoaudiologia, ele consegue mudar isso. Eu conversei já com algumas pessoas, até citei o caso do meu irmão, né? Um beijo para ele, Jackson. Ele chama Jackson. Ele já fez fono e ele já usou aparelho, não só por causa disso, claro, por outros motivos. E ele melhorou, mas não sarou. Porque ele não continuou a fazer os exercícios ou porque ele desistiu, mas sempre tem jeito, né? Tem jeito. Pode ser que a gente não vai conseguir eliminar totalmente aquilo ali, mas pelo menos melhorar a fala dele, para realmente ele não sentir que o chiado sobrepõe o que ele está falando, porque tem gente que é assim, a gente às vezes não escuta nem o que está falando, a gente fica percebendo mais o jeito que tá emitindo aquilo ali sobrepõe a mensagem. Então a gente vai conseguir muitas vezes neutralizar isso, melhorar. Às vezes não conseguindo tirar totalmente, a regra é a seguinte, quanto mais cedo procurar, melhor. Né? Então, adulto nem sempre, mas tem que persistir, tem que fazer exercício, não adianta ir só na fono, às vezes 1, 2 vezes por semana, chegar em casa e não fazer nada. Não fazer exercício. Tem que fazer. Com certeza. E também a criança, né, a gente vai fazer uma pausa agora na nossa conversa, mas a criança, ela tem os primeiros anos que ela fala assim, né? Muitas crianças falam assim naturalmente, mas depois elas vão ficando normalizados. Então, é ficar atento que no principinho é normal. Isso, que é aqueles tropeços, né? Como eu comentei, às vezes, né, igual da marcha, do andar da criança, vai tropeçando, então ela está experimentando. Às vezes, falou assim, aí, opa, não é assim, vou falar diferente. Então, tem isso também, mas aí começou a ver que está persistindo, aí tem que procurar. O sono também é fundamental, não é, Tássia? Exatamente. Eu percebo que todas as vezes que eu estou cansada, que eu estou dormindo pouco, várias noites seguidas, eu vou sentir isso na voz, eu vou ficar rouca com isso. Além de que eu também tenho utilizado, já utilizo muito aqui no programa e saio para dar palestras, para pregar a palavra de Deus, então utilizo muito a voz e eu fico mais cansada do cansaço físico mesmo, a minha voz sente mais até do que utilizar a voz. Certo. Então, o descanso também é importante, né? Exatamente. O sono, eu trabalho também muito com os... respiração e com distúrbios do sono, igual pessoas que têm ronco, apneia do sono. E aí eu sempre falo com as pessoas, sono é imprescindível para tudo. Tem pessoas que têm disfunção de metabolismo, às vezes diabetes, por causa de uma noite de sono mal dormida. Então, realmente, a voz a gente sente também, porque o sono, ele repara tudo, repara hormônios, o metabolismo começa a funcionar melhor. Então, realmente é bem necessário. Você dormir bem, você sabe que você fez um repouso vocal, aí você vai acordar melhor para poder falar, não sente rouquidão, né? Porque você está realmente forçando a sua voz. Pregadores, né, é muito importante fazer tudo isso, porque usam muito a voz, né? Durante uma pregação inteira, o tanto tempo ali que fica, às vezes não consegue ficar dando intervalo para poder beber água, né? Hidratar, então é importante o repouso. Com certeza. Bom, as crianças, por exemplo, que as crianças gritam, naturalmente, elas estão brincando e elas gritam. Esses gritos das crianças, eles podem atrapalhar as cordas vocais delas, eles podem atrapalhar também na fala? Muito, muito, muito. Criança é bem difícil assim, de trabalhar com isso, porque eu já atendi, por exemplo, crianças que faziam futebol, por exemplo. E aí grita, é natural, né? Na euforia ali do jogo. E aí pode dar um problema que é um calo, que a gente, as pessoas falam de calo, mas são os nódulos na prega vocal. E tratar isso na criança é difícil, né? Porque naturalmente meninos gritam muito, né? Às vezes mais um pouco do que as meninas,
Mas tá vendo? Vocês acham que a menina que grita, que fala mais, né? A gente pode até falar mais, né? Mas eles gritam mais. Gritam mais, exatamente. Principalmente no esporte, né? Exatamente. Então, assim, é necessário até isso, a gente poder, a mãe, né, ir falando com essa criança, não grita tanto, já ir jogando, porque realmente um nódulo de prega vocal é bem complicado. Tem alguns casos que é só cirurgicamente, então é um fator aí da gente tá sempre alerta. Com certeza. A gente já citou a gagueira também, Tássia. Quais são as causas da gagueira? Existem causas que podem ser emocionais também, né? Um trauma que a criança passou. Ela pode aparecer também depois já da fase adulta na vida da criança, da pessoa? Geralmente a gagueira ela vem de infância, assim, a gagueira do desenvolvimento e geralmente é adquirida na infância. Mais ou menos 2, 3 anos ali, mas com 3 anos que a gente consegue perceber, né, que a criança está gaguejando. As causas mesmo, o fato mais assim, 70% a 80% da gagueira é por um fator hereditário. Então a gente vai fazer ali uma anamnese, vai olhar com a família, aí tem um pai, às vezes até passou de geração um vô, pai, e aí a criança nasce gaga. A maioria então é hereditário, fator genético. Existe também um fator que a criança, ela começa a adquirir aquilo ali por um fator perinatal. Então, às vezes, por um parto, crianças prematuras, crianças que teve circular de cordão, que ficaram muito tempo sem respirar, então aí também desenvolve a gagueira. Aí o fator psicológico, isso é um fato até assim... meio polêmico. Polêmico, exatamente. Porque a maioria das pessoas falam isso. Meu filho começou a gaguejar depois que eu tive o outro filho. Depois que aconteceu certa coisa, ele ficou traumatizado e começou a gaguejar. Tem a ver, sim, um fator psicológico, mas mais pela consequência, mas não é a causa. A causa, basicamente, é isso. Existem estudos também que falam que crianças que tiveram infecção com Streptococcus do tipo A e não tiveram o tratamento com antibiótico correto, também desenvolve gagueira. Olha. E intoxicação com inseticida. Também. Interessante. Isso. Só que isso, então, são as causas. A causa é mais motora, por isso que o fono que tem que tratar. O psicólogo, ele vem como uma intervenção interdisciplinar. Porque é claro que a nossa fala, como a gente até comentou, a relação interpessoal, a autoestima, né? Quando a gente fala bem, a gente é compreendida. Quando a gente tem a gagueira, isso dá uma baixa autoestima. Eu estou falando e não estou sendo compreendido. Então, por isso que o psicólogo ele vem para atuar nessa parte. Desenvolver isso, né? Essa autoestima, principalmente na criança, mostrar que ela pode se comunicar bem. Mas aí tem que ter junto um fonoaudiólogo para trabalhar com ato motor. Porque o que acontece na gagueira é porque há um aumento de dopamina, que é o neurotransmissor. Então, essa sincronia motora fica alterada. Então, a criança ela vai raciocinar, ou o adulto, e não consegue jogar aquilo ali, é como se a boca travasse. Entendi. Então, como a gente falou no princípio, se você chegou mais tarde, é importante procurar ajuda. Assim que você detectar que seu filho, sua filha, a criança tem algum distúrbio da fala, procurar uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, um profissional da área, que vai detectar, vai fazer todos os testes, são muitos testes a serem feitos. Agora, a gagueira, mesmo sendo hereditária, genética, tem como melhorar, não é, Tássia? Tem sim. A gente fala assim, até em cura no caso de criança. Quando é criança, a gente consegue passar aquilo ali, a fluência da fala, e a criança fica estabilizada ali, com uma fluência de fala boa. O adulto já é mais difícil, por isso que é aquela questão, quanto mais cedo, melhor. Para o adulto, a gente vai, às vezes, fazer algumas coisas para a gente fluir aquela fala. Às vezes vai gaguejar. Então, existem momentos de estresse comunicativo, aí gagueja um pouco. Por isso que tem a ver o emocional, tá vendo? Verdade. Então, às vezes quando a gente está muito no estresse ali, quando a gente tem que falar com um público grande, entrevista de emprego, então a pessoa acaba começando a gaguejar. Mas, em ambientes normais, a gente tenta fluir aquela fala, então tem jeito sim. Mas aí curar a pessoa, realmente parar de gaguejar totalmente, é mais difícil. Por isso que é importante procurar rápido, é verdade, né? Um profissional. Dizem que o gago não gagueja quando canta, né? A velha história, né? Porque ele já sabe de cor, porque ele já decorou, é isso? Exatamente. Porque não é improviso, ele não vai falar e tem toda a emoção, ele tem o domínio sobre aquela fala, né? Perfeito. Porque
assim, quando a gente vai falar, a gente está passando do abstrato para o concreto. Então a gente pensa, o nosso pensamento é abstrato. Então a gente pensou que o que a gente vai falar, quando a gente joga para o motor, a gente vai tornar aquilo concreto. No gago, como tem esse aumento do neurotransmissor, da dopamina, essa sincronia fica comprometida. Então, às vezes fala assim, ele pensou muito rápido. Não é isso, ele pensa normal, mas todo mundo demora mais ou menos 450 milissegundos para sair do concreto, para o abstrato e para o concreto. No gago, isso tem um desarranjo ali. Então, quando ele está decorado, fazer um teatro, cantar, ele já sabe o que ele vai falar. Então, até aquilo ali fica mais fácil para ele não gaguejar. Agora, passar disso, de ele pensar, raciocinar e já falar, esse desarranjo, por causa desse aumento de dopamina, esse sincronismo fica alterado. É verdade. Tem pessoas que são muito gagas, tem uma gagueira mais severa. Isso por quê? Porque realmente ele já veio com isso geneticamente mais severo ou porque ele tem outros fatores também emocionais que atrapalham a timidez, né, a autoestima baixa, que acaba atrapalhando? Porque tem pessoas que você percebe que elas têm a gagueira, mas elas conseguem dar aquele arranco, fluir e tal. Exatamente. Outras pessoas agarram, né? E aí é por isso, Tássia? Também pode ser por isso, igual a gente às vezes fala, essa pessoa se comunica bem, essa nem tanto. Então, tem vários fatores ali. Para a gente comunicar, tem várias coisas que a gente tem que passar. Mas é basicamente isso. A pessoa acaba, ela não conseguindo passar por aquele bloqueio, mas é porque também existe tipos diferentes de gagueira. Tem gente que, a maioria das pessoas gaguejam na primeira sílaba ou no primeiro fonema. E aí você já gagueja ali, para você continuar falando, é mais difícil. Tem famílias também que não fazem esse ambiente tranquilo, fica, fala rápido, vamos, e cobra muito daquela criança, que aí acaba sendo mais difícil. Né? E aí a pessoa vem desde a infância, assim, torna-se um adulto, aí tem baixa autoestima, e para sair daquilo ali é muito difícil. Mas é também porque existe graus de gagueira diferente. Sim. Tem gente que bloqueia mais. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.